Oi, Júlia. Oi, Tudo bem? tudo bem? Vendo aqui como é que eu consigo fazer para. Ah, o Leonardo entrou ali, para a gente tentar Ah, testar os slides aqui. isso. Tá aí ele. Oi, Leonardo. Entrou e saiu. Tá, peraí, deixa eu tentar só achar. A Isabela ia fazer. Ah, Martina. Oi, Oi, Martina. Mônica. Olá, boa noite. Oi, gente. Oi, Mônica. Oi, Martina. É tu, Leonardo? Instituto Horizontes, é tu? Oi, oi. Oi, Isabela. Me atrasei, gente, que meu computador travou aqui. Mas agora tá tudo certo. Ah, alguém já abriu. eu abri. Tá dando. Vocês estão conseguindo ver? Sim. Como que eu faço para. Cuidado com a burra, mas tipo assim, para eu ver. Peraí. Renata, passa o host para mim. Como assim, Júlia, tu não consegue ver? Eu não consigo ver a tela, entende? Para eu poder passar. Eu acho que da outra vez eu fiquei só com os slides abertos e fiquei meio no escuro passando assim. Agora eu tô vendo. Tu colocou pra habilitar o som antes de compartilhar? Agora parou, né? Sim. Quer que eu compartilhe? Agora eu acho que eu vou conseguir. Vê se tu consegue, então.
Vocês estão vendo? Tá carregando, né? Aí vai aparecer todos os meus trabalhos no Canva. Boa noite, pessoal. Boa Oi, noite. Cássio, boa noite. Oi, Cássio. Boa Tudo noite. bem? Oi, Renata. Oi, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Bem-vinda de volta. Obrigada, é um prazer estar de volta. Oi, prof. Oi, oi! Agora que eu te vi, não estava aparecendo. Oi, Ju. Tudo Oi, bem? gurias. Tudo bem? Estamos Tudo? ajeitando aqui Oi. os slides. Que tem Tá essa... Você bem. tá vendo essa linha rosa? Sim, parece que uma criancinha pegou uma canetinha e fez Mas, um. mas da onde que ela veio? Eu não entendi isso. Eu acho que tem uma opção de desenhar na tela. Eu já tinha visto, E- só que eu não sei como apaga. Mas será... Aquela, Mas fui eu que aquela, fiz aquela isso, gente. versão da Júlia estava Acho que sem esses foi. riscos. Eu acho que deve ter Mas sido como... agora. Deixa eu ver, Isa, eu tô com o negócio aberto No aqui. Pera, vem próximo. aqui. Mas no Canva normal não aparece. Acho que tá só no compartilhamento aí. Que eu tô com ele aberto aqui. Mas... Pera, aqui tem borracha. Isso, deve ser isso aí. Não, ela tá ficando mais... Socorro. Pra mim tem uma Gente, como canetinha no assim? canto também. O que que houve? Aqui, limpar tudo. Vai limpar, será? Limpar todos os desenhos. Tá, mas aí ficou o Aí, vermelho ali. Por quê? Borracha. Que é esse vermelho? Passa adiante e vê se o vermelho vai para os outros slides. Agora ele não tá me obedecendo aqui. Mouse. Tá. Ah, foi. É. Hum, Mas eu queria muito conseguir tirar é uma essa aqui. mancha de sangue da história. Bom, é isso, gente. Tá tudo pronto. Gurias, tem que ver o áudio, né? Se tá rodando. Ai, é verdade. Eu acho que eu não botei o áudio. Gente, é uma complicação isso aqui. Pera aí. 3. Mas eu tô pintando de vermelho as coisas. Pois Ai, é, gente. Isa, de repente tira teu compartilhamento que eu vou tentar compartilhar o meu de novo. Porque... Você é tão doido, né? Que um dia dá certo. Aí tu vai fazer outro dia e parece que tá tudo diferente. Interromper o compartilhamento. Saiu? Oi, gente, estamos com falhas técnicas, já vamos tentar consertar, peraí. Pessoal, desculpa. A Marciele que tá com a Renata, pode me passar o host, se puder? My father is a really good director. Tá dando certo o som?
But he's Tá Som ok, e tá bem, tá imagem também? perfeito. very difficult Eu person. tô sem o acesso do host, por isso que eu não tô conseguindo We can't ajeitar. really talk. Mas tá tudo ok com o som. Tá, acho que podemos começar então. Então, boa noite, pessoal. Vamos iniciar nosso cine, então. Eu fiquei encarregada de dar a nossa abertura e fazer uma breve sinopse do filme que a gente escolheu, que é Valor Sentimental. Pode passar o slide, Ju. Bom, então, o filme Valor Sentimental é um filme, um drama norueguês de 2025, que acompanha a Nora e Agnes, que são duas irmãs que precisam lidar com o retorno do pai, Gustav, um renomado diretor de cinema com quem mantém uma relação marcada por distanciamentos, ressentimentos e feridas do passado. Após anos afastado da família, Gustav decide voltar aos holofotes com um filme inspirado em sua própria história familiar e convida Nora, atriz de teatro, para interpretar o papel principal. Desencadeia-se uma série de encontros e desencontros que fazem emergir memórias, conflitos e questões não elaboradas entre os membros da família. Mais do que uma narrativa sobre o cinema, Valor Sentimental é uma história sobre os vínculos que nos constituem e sobre as marcas deixadas pelo tempo, pela distância e pelos afetos não expressos. Com delicadeza, o filme nos convida a refletir sobre as complexidades das relações familiares, os desencontros que atravessam gerações e a difícil tarefa de revisitar o passado em busca de novos significados. Pessoalmente, foi um filme que me marcou bastante, então eu tô bem empolgada para ouvir o que os nossos debatedores e o resto do pessoal vai falar sobre. Bem-vindo, então, uma boa noite a todos. Vou passar o trailerzinho pra gente entrar no clima também do filme. Peraí. My father is a really good director, but he's a very difficult person. We can't really talk. Gustav Ford! Thank you for coming. You working on anything new? Something like that. Kollar du med pappa? En andra butiker. Eller här, tror du. Går det bra? Ja, det går bra. Ja, det är väldigt tufft att vara skådespelerska, förstår du. Självförtroende och ditt behov av uppmärksamhet blir olidligt. Hvordan vet du det? Du känner oss ju inte sånn egentlig, da. Här i familjen är alla arga på pappa. Hej pappa. Hej. But he's a Tendo dificuldade de passar very pro difficult próximo. person. Peraí. We can't. Bom, então, finalmente, vamos começar a apresentação dos nossos convidados. Eu fico muito honrada de receber aqui a Renata Gastal, que eu vou ler a apresentaçãozinha, mas é minha professora querida, que me cativou, né, na graduação de psicologia. É psicóloga e mestre em educação pela PUC, com formação dos grupos CBDG e solução de problemas pelo Mental Research Institute, Palo Alto, Califórnia. Ex-diretora de produto da Estagiar Jovens Carreiras e membro associada do ESIP.
psicóloga clínica e docente em psicologia na Atlas. Muito bem-vinda, Rei. Muito obrigada por ter topado o convite. É uma honra. Eu Eu me chamo, agradeço. eu me chamo Mônica, sou estagiária na Clínica Horizontes e vou apresentar o Cássio Nonemacher, que é psicólogo formado pela PUC-RS, especialista em avaliação psicológica pela Faculdade Líbano e com formação em psicoterapia psicanalítica pela Clínica Horizontes. Então, cada convidado terá em torno de 20 minutos para fazer a sua fala e nós iremos avisar pelo chat quando tiver nos 5 minutos finais. Ah, Rei, se boa noite, puder pessoal. começar. Não sei. Não sei qual a ordem. Renata, Tu que sabe, Acho que é Cássio. prof. Ju, fala. O que que é melhor? O que que vocês pensaram? Prof, acho que de repente tu pode começar. Tá bem? O Cássio é de casa, então, isso que eu entendi. Isso, Tá isso bem. mesmo. Eu tô sendo gentil Então com a tá, nossa não tem convidada. problema. Ô, Ju, tu consegue tirar só o slide dos nossos nomes? Isso, eu não consigo enxergar vocês. Isso, era isso que eu queria. Muito obrigada. Todo mundo me ouve bem, né? Eu não tô segurando o fone. Qualquer coisa vocês me avisam que pode ser que bata aqui no meu cobertor. Eu tô morrendo de frio, então vim quentinha aqui para falar com vocês. Agradecer muito o convite, né? Já tive aqui num outro Cine Debate e fui muito bem recebida. Foi muito legal estar aqui. E esse convite ter vindo, então, dessa vez da Ju, né? Que também é uma aluna que me cativou muito na graduação. Acho que tanto esse retorno quanto de onde veio o convite fala sobre os vínculos, né? Que tem tudo a ver com a nossa escolha profissional e com a nossa forma de buscar fazer as coisas. Então, não podia não começar a minha fala falando sobre isso, né? Acho que isso tem tudo a ver também com o meu jeito de estar nas coisas. Tô vendo a minha mãe aqui também, então já fiquei nervosa. Que também acho que tem tudo a ver com o filme, né? De onde a gente vem, quais são as estruturas que nos formam e por que caminhos a gente vai passando na vida para se construir e para se reconstruir. Até fiquei pensando ali quando vocês estavam lendo a minha descrição, que talvez nem seja mais essa a minha biografia, né? Acho que ali tem vários pedaços de uma história que foi sendo reescrita, assim, a passos lentos, mas muito intensos. Então, né, já repensei aqui que num próximo Cine Debate, quando eu voltar, talvez essa biografia esteja diferente. Mas vamos lá, então, falar um pouco do Valor Sentimental. Que filme, né? Bem difícil, assim, pensar em estruturar uma fala. Eu achei que o filme não merecia isso, né? Então, pedi licença aqui para vocês, porque eu fui vendo o filme fazendo uma espécie de associação livre, assim, né? Das coisas que eu ia sentindo. Acho que isso tem a ver também com a nossa escolha aqui de abordagem, né? De como é que a gente se prepara tecnicamente para estar com os nossos pacientes e nas nossas reflexões e maneiras de pensar a nossa prática. Para mim é impossível não começar pensando na casa, né? Na casa como não só o cenário, mas como um dos personagens principais, se não o principal, né? O narrador da história, assim, aquele que nos convida a pensar nas estruturas, tanto de cada personagem quanto das relações. E para mim tem algo sobre a casa que foi, né, se reconstruindo e se reformulando ao longo do filme, mas que é a rachadura, né? Então, aquela rachadura que aparece lá no início como uma espécie de cicatriz psíquica, né, dessa família e aquilo que vai conectando os pontos da história, a temporalidade, né, e aquela casa que vai aparecendo. Segundo a minha mãe, esse é um exercício de escrita criativa, né, de colocar os objetos a fazerem a ganharem vida, né, e a contarem essa história. Mas eu pensei nessa analogia, assim, da rachadura como aquela fresta, né, que também permite que o ar entre, que a gente enxergue para fora, que a gente enxergue para dentro, né? Então, nessa rachadura como uma cicatriz, pensando também, né, em algo que Freud nos falava lá desde a primeira tópica, né, das coisas topográficas do inconsciente, assim, de onde é que as coisas ficam geograficamente dentro de nós, né? Então, essa rachadura como um marcador
simbólico de que existe uma linha e que essa linha, na verdade, ela é toda torta, né? Ela é toda como uma rachadura, como uma cicatriz, mas ela é uma espécie de conector da história dessa família, né? E essa história se apresenta desde o início como algo que sustenta os rompimentos, as ausências, as fragilidades, o destino que esses desamparos todos tomaram dentro de cada um dos personagens e principalmente na relação entre eles, né? Então, eu não sei vocês, mas comecei assistindo o filme muito identificada com a Nora, né? Assim, pensando naquele pai como um pai que não foi suficiente, que não conseguiu estar presente, que não conseguiu conhecer as filhas, né? E que foi marcando uma série de ausências, mas que ao longo do tempo, e aí se alguém aqui não viu o filme, infelizmente teremos spoilers, né? Mas que ao longo do filme vai se mostrando também também muito desamparado, né? Com uma perda muito precoce, muito violenta da própria mãe. Então, também numa tentativa, enquanto diretor, de reescrever a história, né? Não sei se necessariamente a própria história, mas um pouco desse lugar onde se encontram os personagens e todos eles, de alguma forma, buscaram nas suas existências dar um destino para aquele desamparo, né? Então a Nora foi lá ser atriz e a primeira cena que a gente enxerga ela sendo atriz com muita dificuldade de ficar na roupa, né? E aí me deu uma sensação assim de como estava difícil ficar na própria pele. E aí, em algum momento, tem um diálogo deles do filme que até aparece no trailer, né? Que ele fala que é muito difícil ser atriz, a necessidade de atenção, a questão da autoconfiança. E, na verdade, no olhar da Nora vai ficando claro o quanto é difícil ser ela. E aí, ao buscar, né, esses outros personagens, também isso vai virando uma tentativa muito parecida com a do pai. Né? E até de certa forma me parece, e aí assim, pessoal, eu tô falando, como eu falei para vocês, a minha associação livre, que pode ser totalmente diferente da do Cássio, da de vocês, e eu, né, quero que vocês me interrompam se alguma coisa aparecer, sentirem vontade de falar, porque eu acho que é assim que a gente também vai construindo as nossas estruturas, né? E que as nossas rachaduras também falam nessa hora onde a gente está se colocando a entender uma obra de arte, né? Como esse filme. Mas então, né, voltando para a coisa dos personagens, me parece que em todos os caminhos, então, tanto o Gustav, né, quanto as duas filhas, até em algum momento a relação dela com o sobrinho, né? Tem uma cena bem edípica dela com o sobrinho, em que ele diz que gostaria de casar com ela, diz, infelizmente não vai ser possível, né? Mas ela se sente muito tocada por aquele amor, né? Talvez o sobrinho como alguém que também conseguiu passar pela fresta, né? E conseguiu apresentar para ela um jeito de ser amada que a tocou profundamente e ela não sabia muito bem o que fazer com aquela sensação. E aí fiquei pensando um pouco, né, na própria aparição da Rachel como uma espécie de ideal daquela filha que ele não estava conseguindo se aproximar. Então, como a Rachel também, a atriz, né, que vem em algum momento vai se transformando em alguém muito parecido com a Nora, também foi um ensaio para ele, né? Uma tentativa de buscar a fresta de volta, buscar a rachadura que ele deixou e que daqui a pouco se enrijeceu, mas que é por onde ele poderia reconectar com as filhas e retomar uma relação de 3 adultos desamparados e uma família que está se reeditando, né? E novas gerações que vão aparecendo, mas que também precisava acontecer de algum lugar, assim. Então, acho que o Eric, né, o sobrinho, para mim, ele entra como um... E eu acho que isso tem tudo a ver, né? Quando a gente pensa nas coisas que são transgeracionais, assim, o quanto essa questão da reedição, né, da reencarnação, da reencenação, ela tem também uma função, né? Tem um elemento, assim. E aí, nisso, né? De cada personagem ir dando o seu destino, e em algum ponto eles conseguirem se encontrar. E aí tem uma cena que eu acho muito bonita e que eu acho muito significativa no filme, que é quando as duas irmãs estão conversando já mais pro final, né? Depois que a gente entende que houve uma tentativa de suicídio por parte da Nora, que ela pergunta, enfim, se a... Como é que é o nome da irmã? Agnes. Se a Agnes contou pro pai, né? E a Agnes diz que não, enfim, e aí elas começam a conversar e ela conta, enfim, para Agnes que ela foi destruída por essa história, né? E ela se pergunta, assim, olhando como é que não te destruiu?
E a irmã responde pra ela: minha infância não foi igual à tua, porque no meu caso, tu tava lá. Então, se a gente for pensar também, né, e aí eu fui fazendo, assim, um caminho pelas coisas que eu fui estudando esse semestre, assim, mas se a gente for voltar lá pro luto e melancolia, né, toda aquela lógica da melancolia como resultado de uma retirada psíquica, né, de uma ausência de algo que foi tomado naquele investimento inicial ali, libidinal, e como a Nora, sem querer, pôde fazer essa função, mesmo se sentindo muito quebrada, né, e sendo uma personagem que a gente talvez acompanhe um pouco mais as rachaduras dela ao longo do filme, a gente começa a perceber que, no fundo, ela foi uma cuidadora, né? E que todas essas atrapalhações que ela sente também tem a ver com ter ocupado várias funções e ter carregado vários. Minha analista usou um termo ótimo essa semana, vários boletos psíquicos, né? Assim, ao longo da vida, e que isso foi também encarregando ela, né? E a gente vai sim herdando coisas que a gente demora, né, para conseguir se dar conta. E aí, quando vocês leram ali a descrição do filme, né, e dizia que o filme era um convite a voltar a pensar na história para ressignificar, eu pensei que a gente podia trocar a palavra filme pela análise, né? Se não é exatamente esse o convite, da gente conseguir apoiar o caminho dos nossos pacientes numa descoberta da própria narrativa de si, né? Então, não tem a ver com a gente ter um superpoder ou a gente ter essa onipotência de melhorar, de curar o outro, né? Tem a ver com a gente suportar a rachadura do outro para que o outro possa visitar, né, as próprias rachaduras, as próprias estruturas. Então, me parece que o filme ele faz muito bem, né, esse paralelo, assim, essa aproximação. E aí tem uma fala no filme que eu anotei que é: rezar não é necessariamente falar com Deus, é reconhecer o desespero. E aí, bem, né, logo depois dessa frase, ela fala: se atirar no chão, porque é tudo que se pode fazer, meio como um coração partido. E eu acho de uma lindeza, assim, né, esse momento, essa epifania em que essas irmãs se encontram e conseguem se contar uma para outra, né? Que embora elas estivessem crescendo juntas e tivessem o mesmo pai ausente, tivessem a mesma mãe, que de certa forma também foi ausente, né? Se a gente pode pensar em tipos de ausência que geram impactos diferentes, mas elas puderam se contar suas versões da história, né? E aí, uma delas fala para outra: não sei para quem rezei, mas disse em voz alta: me ajude, né? E também acho que é isso que a frase, poderia repeti-la? A de Deus, sim. Rezar não é necessariamente falar com Deus, é reconhecer o desespero. E aí continua: se atirar no chão, porque é tudo que se pode fazer, como um coração partido. E aí a terceira parte é: não sei para quem rezei, mas disse em voz alta: me ajude. E aí, nesse diálogo, eu fiquei pensando muito na relação fraterna, né? Como uma organizadora da vida psíquica, né? Então, quanto nessa lógica da rachadura, o que pôde estabelecer ali a conexão para que cada uma, inclusive, ocupasse a casa, a vida, né, as suas escolhas de si, tem a ver com uma reconhecer a rachadura da outra e perceber que é diferente, né? Então, sair dessa narrativa de que filhos criados no mesmo lugar ou pelos mesmos pais são iguais e têm histórias iguais, porque eu acho que o filme vai nos mostrando isso, né? O significado que cada um dá e consegue retomar em relação ao próprio desamparo e em relação ao desamparo do outro, porque em algum momento elas também começam a conseguir se abrir para o desamparo do pai, né? Então, no momento que a gente vê que esse pai perdeu a mãe, né, para um suicídio muito gráfico, né, muito difícil de elaborar por parte dele, e a gente começa a entender. Eu, né, pelo menos fiz esse caminho, assim, o que também pode ter a ver nas escolhas de vida desse diretor de cinema, né, de ficar fazendo peças em que ele precisa que as filhas encenem, que o sobrinho, que o neto encene, né, o que ele tá tentando fazer, que tipo de cola psíquica ele tá tentando colocar ali, talvez de forma meio atrapalhada, mas como uma busca, né, por essa relação que ele perdeu, por essa relação que ele abandonou quando ele era o adulto e elas não eram, né. Então, quando ele diz ali: tá todo mundo bravo com o papai,
Sim, porque existe algo no passado que não foi elaborado, né? Então, o que precisa acontecer para que essas novas cenas não sejam simples repetições, né? Nenhuma repetição é simples, mas nesse sentido dessa função, né? E aí pensei nesse suicídio também, da mãe dele, né? E depois quando a gente enxerga a Nora refazendo a cena, logo no final, né? Quando o sobrinho entra e parece que ela tá tentando repetir, a gente fica assim meio, meu Deus, a história vai se repetir exatamente, né? E aí abre a cena e é, então, o momento da redenção, né? Em que ela conseguiu se abrir para fazer pelo pai e por ela mesma o papel dessa avó, né? E a gente fica com essa sensação meio confusa, assim, desse enlace familiar, que também, né, pode ir virando, ao invés de uma rachadura, uma grande fenda rígida, que não tem mais contorno, que entra o frio, que entra o vento, que destrói a casa, né? Uma rachadura, dependendo de como ela fica, ela pode abalar a estrutura, né? Então, manter a rachadura como algo refinado, que tem essa passagem, mas que ao mesmo tempo não destrói, tem a ver com o trabalho de cada um daqueles personagens, né? O que eles foram fazendo com a própria vida. Tanto que na cena final, quando a casa aparece, né, nesse teatro, primeiro me deu uma sensação, antes de eu entender o que estava acontecendo, que era uma peça, aquele céu meio artificial, assim, né? E aí a gente fica com a sensação de, nossa, a casa perdeu sua identidade, ficou toda branca, toda renovada, e na verdade ela estava vivendo a passagem do tempo, né? Assim como os personagens. Eu acho que isso no olhar da Nora também, né? Acho que isso é um grande ponto, assim, e talvez eu encerre a minha fala. Não quero chegar nos 20 minutos, porque eu quero ouvir vocês, mas antes do fim, o quanto o olhar da Nora se modifica, o quanto eles conseguem, mesmo ali naquela cena que aparece que eles se dão oi, né? E que é uma espécie de subversão de uma narrativa de que eles não conseguem conversar. Então, um simples oi, uma simples troca de olhar, né? Algo que é muito, para mim, o filme ele tem, me dá vontade de fazer esse gesto, assim, né? Quase um filigree, né? Um fiozinho de ouro, assim, uma coisa que vai sendo construída e que ao mesmo tempo tem um embrutecimento, né? Pela dor dos personagens, pelo luto, pela tristeza, por todas as coisas que são da vida real e que geram marcas mesmo, né? Então, acho que tem essa delicadeza de que, mesmo histórias que são profundamente marcadas pelo desamparo, pela tristeza, pelo luto, elas também podem ser reescritas, né? E eu acho que o olhar da Nora ele vai se desdobrando ao longo do filme e vai nos mostrando isso, assim, e que também um final possível não é necessariamente um final só feliz, né? Um final em que o sujeito consegue se apropriar de todas as suas questões da pintura, da casa que fez sentido, da rachadura, né? Daquilo que fica como algo possível de ser recontado e de ser ressignificado. Então, assim, em linhas gerais, foi isso que eu pensei. Espero não ter ficado muito bagunçado, né? Acho que tem muitas outras coisas que podem ser faladas. Quero muito escutar o Cássio também. E tô com vocês, né? O que pensarem, não sei se agora o Cássio fala e depois a gente abre aqui, ou se já pensaram em alguma coisa. Mas de primeira foi o que me ocorreu. Boa noite, Renata. Obrigada pela tua fala. Acho que agora a gente passa pro Cássio. Depois abre para os comentários, por favor. Tá bem, então. Bom, Renata, muito bom te escutar. Deixa eu te achar aqui nas câmeras. Acho que muitas coisas se comunicam do que eu fui pensando, assim, e outras coisas, obviamente, da tua percepção, né? E acho que é um filme que nos convoca. A cada cena parece que há um nó ali, né? Que tu pode ver a cena repetidamente para pegar todos os detalhes que estão ali visuais, auditíveis, né? E a gente vai entendendo esse nó, vai compreendendo tudo isso. Ao final a gente dá sentido para tudo, né? E bom, eu pensei em muitas coisas, assim, foi um filme que me tocou muito, e então eu resolvi estruturar uma fala para servir um pouquinho de continente também, para tudo isso, bom, não me perder em muitas coisas, mas acho que é um filme que desde o início, assim, a filmagem dele, as cenas, me causa sensações, assim,
O início que mostra a cidade, começa a mostrar a casa, me dá uma sensação assim de um tempo não parado, porque passa o vento, vem os sons, mas de uma cidade abandonada, algo parado no tempo, sabe? E isso já me convoca. Bom, o que será que vai ser desse filme? Porque eu realmente não sabia do que se tratava até receber o convite. Até brinquei com as gurias sobre o Oscar, né? Que eu só tinha visto o Agente Secreto e tinha ficado brabo porque o Brasil não tinha ganhado, não tinha entendido o que é isso. Quando eu vi o filme, tá, eu entendi por que ganhou o Oscar, né? Mas bom, eu vou ler e vou também tentar conversar um pouquinho com vocês, assim. Também, a primeira coisa que me provocou trazer essa escrita foi a questão da casa. Acho que é talvez um dos grandes protagonistas também. E antes dela ser cenário, assim, ela aparece como um objeto, né, daquele trabalho de escola da Nora, então. E é um objeto carregado de história, de afetos, de ausências e de fantasmas também. E na psicanálise, a gente sabe que os objetos externos nunca são apenas só externos, longe da gente, né? Neutros. Eles tornam-se habitados pelos objetos internos que constituem a nossa subjetividade. A casa do filme, ela não é apenas uma construção física. Ela funciona como um condensado psíquico também. Ali encontram-se depositadas experiências, vínculos, perdas, identificações e traços de gerações anteriores. Então, cada cômodo parece guardar fragmentos dos objetos internos parciais que compõem o mundo psíquico dos personagens. A Klein foi uma das autoras que nos ensinou que o sujeito não se constitui a partir dos objetos inteiros desde o início, mas através de partes, de aspectos, de funções, de experiências emocionais que vão sendo introjetadas. Ao longo da vida, esses objetos parciais eles vão, na melhor das hipóteses, sendo integrados, transformados, reorganizados, formando aquilo que a gente pode chamar de um condensado daí subjetivo. A casa aparece justamente como essa representação material desse condensado, um espaço onde tempos distintos coexistem, aí a gente pode pensar até no inconsciente, e onde os objetos internos encontram uma espécie de inscrição concreta, no concreto da casa. Então, e nesse sentido, assim, eu gostaria de trazer uma frase que, para mim, é algo que sempre me tocou muito desde a primeira vez que eu ouvia, que é do Nietzsche, que é quando você olha longamente para o abismo ele também olha para você. E essa frase me veio, assim, no momento aquele inicial, do palco todo escuro em que ela entra e aquela escuridão vem, né? E ali parece que tem um jogo entre presença, representação, entre realidade, projeção, que tá tão assustador aqui, ali naquele escuro do palco, que, bom, até então ela já estava acostumada como uma atriz renomada. Então, as imagens projetadas, elas não são apenas imagens, elas parecem também devolver aos personagens algo de si mesmos. Então, quando nós olhamos para uma projeção, frequentemente a gente acredita estar vendo o outro, lá longe da gente. Mas a psicanálise nos ensina que também estamos vendo partes nossas depositadas nesse outro. E aí o vestido preto, que a Nora utiliza na cena do teatro, acho que pode ser compreendido como uma representação visual daquilo que o Nietzsche descreve, ao afirmar que a gente, quando olha para o abismo, quando ela olha para o palco escuro, o abismo também nos olha de volta. Então, esse escuro como se invadisse ela através daquele vestido todo preto. Ela está de vestido preto, parece que aquilo invade ela também e sufoca, né, esse abismo que também é dela. E ao longo do filme, ela parece ocupar uma posição de relativa distância em relação aos próprios afetos mais dolorosos dela, mantendo eles sob certo controle, através de uma racionalização, da atuação, que ela escolhe como trabalho, e uma dificuldade em nomear eles, em se apropriar deles. Entretanto, na cena de crise de ansiedade, essa fronteira ela se torna insustentável. O preto do vestido ele deixa de funcionar apenas como um figurino e passa a adquirir uma dimensão simbólica, como se o indizível finalmente encontrasse uma forma de inscrição nesse corpo. E como se o abismo familiar, transgeracional, traumático, antes projetado para fora, invadisse essa subjetividade, envolvesse ela por completo. Aquilo que não pode ser representado em palavras retorna sobre a forma de angústia, de ansiedade, sufocamento, desorganização psíquica.
Nessa perspectiva, a crise ela não surge como um excesso de emoção, mas como uma irrupção daquilo que é irrepresentável, daquilo que é inatuável, né? Ela não consegue entrar no palco naquele momento. O vestido negro parece condensar visualmente essa experiência, transformando a Nora em portadora daquilo que durante muito tempo permaneceu sem nome. Uma angústia que não encontra simbolização suficiente e que justamente por isso se manifesta no corpo, ocupando o espaço da cena com uma presença avassaladora. É angustiante ver a cena, né? Impossível de ignorar. E após esse colapso, ela busca por forma de restabelecer algum equilíbrio psíquico, incapaz de simbolizar plenamente essa intensidade dessa experiência emocional vivida. Ela daí recorre a modalidades de descarga que deslocam o sofrimento para o corpo. Ela busca o contato sexual com aquele homem que ela parece tentar uma relação, né? A gente pode compreender esses movimentos posteriores como tentativa de transformar uma dor psíquica difusa em sensações concretas, delimitáveis. E sobre uma leitura psicanalítica, emergem esses recursos de tonalidade até masoquista, não necessariamente vinculados à busca desse sofrimento em si, mas à necessidade de encontrar um contorno para essa angústia que ameaça transbordar ela. Da mesma forma, a busca por essas experiências corporais intensas, pela descarga sexual, ela pode ser entendida menos como uma expressão desses desejos eróticos apropriados dela e mais como um esforço para regular as emoções. Uma tentativa de silenciar momentaneamente o excesso de excitação psíquica através da ação. Então, quando a palavra falha, a capacidade de pensar os afetos se encontra comprometida. O corpo é convocado a falar. Assim, aquilo que não encontra uma representação simbólica busca vias alternativas de expressão. Se transforma em ato, sensação, descarga, uma tentativa desesperada de tornar suportável aquilo que internamente está sem nome. Um tapa que ela pede para calar esses afetos e retomar a capacidade de atuação, né? Eu pensei um pouco sobre o Gustavo, pai, né? E que quando criança ele escreve não há nada mais belo que as sombras, né? Eu penso que talvez será que como Narciso ele não ficou paralisado diante dessas sombras tão belas que paradoxalmente, né, refletem, né, partes dele mesmo. E a partir daí ele não consegue estabelecer relações inteiras com a própria família, mantendo-se inconscientemente aprisionado, flertando com mulheres muito mais novas, se afundando em copos de bebida para afogar os afetos. Eu pensei também na música do Caetano, Dom de Iludir, que tem uma frase: cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. E é muito mais simples se agarrar em manter-se delicioso, né, do que sentir a própria dor. Então as relações humanas, elas são atravessadas constantemente por projeções e introjeções. A gente projeta aspectos intoleráveis de nós mesmos. Introjetamos características dos objetos amados, temidos, perdidos. O palco, então, torna-se uma metáfora do aparelho psíquico. Aquilo que é projetado retorna. O que é expulso encontra formas de reaparecer. O abismo ele não é apenas aquilo que a gente observa no outro. É também aquilo que habita em nós mesmos e que nos observa de volta. Talvez seja justamente isso que o filme apresenta de maneira tão delicada. A impossibilidade de permanecermos espectadores da nossa própria história. Quando nos aproximamos do núcleo traumático, ele também nos convoca. Não há observação invulnerável do sofrimento. Essa questão nos conduz ao tema central do trauma. O filme parece girar em torno de algo que não pode ser simbolizado completamente. Algo que permanece sem palavras. Um trauma que não se apresenta apenas como lembrança, mas como uma marca, como uma cicatriz. A psicanálise contemporânea tem enfatizado que existem experiências que excedem a capacidade de representação do sujeito. São vivências que não encontram expressão simbólica suficiente e permanecem como núcleos não elaborados. Muitas vezes não são transmitidas através das narrativas, das histórias, mas através dos silêncios, de afetos, de repetições e formas tóxicas de relação. Aquilo que não pode ser dito por uma geração frequentemente reaparece na geração seguinte. O trauma transgeracional não depende necessariamente dos segredos explícitos. Basta que existam essas zonas de silêncio, de afastamento. O indizível produz efeitos. Ele atravessa os sujeitos como uma herança invisível. No filme, temos a sensação constante de que há algo circulando entre os personagens que nunca encontra uma formulação completa.
como se todos soubessem de alguma coisa sem realmente saber. Como se houvesse uma memória emocional compartilhada que precede as palavras e nessa família vira arte. Bion talvez chamasse isso de elementos emocionais que não encontraram continente suficiente para serem transformados em pensamento. E nesse contexto que podemos compreender a dificuldade da Nora em relação aos próprios afetos. Uma das cenas mais marcantes, ao meu ver, ocorre quando sua irmã diz "eu te amo" e a Nora responde "você também". E a resposta produz um estranhamento imediato. Fica escancarado ali uma falta de apropriação dos próprios sentimentos. E do ponto de vista da psicanálise, a gente pode escutar como algo a mais, um pequeno, grande ato falho, um pecado de uma renomada atriz. Então, em vez de apropriar-se do próprio afeto e dizer "eu também te amo", ela desloca essa formulação para o outro, "você também". O amor permanece fora dela. O afeto até é reconhecido, transita, mas não é plenamente assumido. Então a frase ela parece revelar uma dificuldade em ocupar essa posição de sujeito desejante e afetivo, como se houvesse um impedimento para dizer "eu amo", como se a expressão direta desse vínculo carregasse muitos riscos, perigos. O filme nos mostra repetidamente essa dificuldade da Nora em acessar determinadas regiões emocionais, e não porque elas não existam, mas justamente porque existem com intensidade demais. São perigosas. Apresentando também até formações reativas, quando comenta que o pai não pense que venha e possa agir como pai e cuidar das filhas, agora, nesse retorno dele. Sendo claro que a sua criança interior deseja muito isso. Então, aquilo que não encontra simbolização adequada, frequentemente retorna como distância afetiva, ironia, intelectualização, retraimento. E nesse sentido, eu também pensei muito sobre a arte. Ela ocupa lugar central nessa narrativa. Ela aparece como uma possibilidade de elaboração, como um espaço onde aquilo que não pode ser vivido diretamente encontra alguma forma de representação. E o Freud já observava que essa criação artística ela permite transformar esses conflitos psíquicos em formas compartilháveis. E a obra cria uma ponte entre o mundo interno e externo. Mas o filme também nos lembra de algo importante, que a arte talvez não seja só elaboração, às vezes ela pode se tornar um refúgio. Ela pode funcionar como um espaço de transformação, mas também como um espaço de evitação, algumas vezes. Existe uma tensão permanente entre criar para simbolizar e criar no sentido de expulsar para fora e não sentir, não se apropriar da própria arte. Entre representar a dor e afastar-se dela. Fazem-se filhos para o mundo ou para nós mesmos. A mesma dúvida se pode sustentar na criação artística. A obra não se pinta somente com a tinta e pincel, mas com a mão. E a mão sempre deixa digitais. Essa ambiguidade atravessa os personagens. A arte aproxima eles do real, mas simultaneamente oferece meios para contorná-lo, para passar por cima. Talvez possamos aproximar essa experiência do conceito bioniano de angústia sem nome. A angústia sem nome surge quando experiências emocionais primitivas não encontram um aparelho psíquico capaz de metabolizá-las. O sujeito sente algo, mas não consegue pensar esse algo. Há um sofrimento, mas falta de representação. Existe tinta, pincel, quadro, mão, mas às vezes falta o banco para se sentar, porque, nesse caso, o banco significa morte, o suicídio. O filme transmite justamente essa sensação em diversos momentos. E não estamos diante de apenas conflitos identificáveis, estamos diante dessas atmosferas emocionais, esses climas psíquicos dentro da sua família, que são presenças difíceis de nomear. E a casa, novamente, parece funcionar como um recipiente também dessas angústias. Por isso que eu considerei significativa a cena em que o pai retorna para buscar algo que pertence a ele dentro da casa. A cena parece representar um movimento dentro também do mundo interno da Nora. Afinal, aquilo que pertence ao pai na casa também pode ser entendido como aquilo que ainda pertence ao objeto interno do pai dentro dela. E nenhuma separação é completa. Esses objetos permanecem vivos. E mesmo quando o vínculo externo se transforma, parte dos objetos continuam habitando o psiquismo. O gesto do pai de retirar algo que era seu parece encenar a pergunta: o que ainda pertence a ele dentro dela? O que ainda não foi elaborado, diferenciado ou apropriado? Talvez o desconforto da cena venha justamente daí. Não estamos assistindo apenas uma movimentação de objetos concretos. Estamos assistindo uma reorganização do espaço psíquico.
Isso nos leva à reforma da casa também. O pai promove uma transformação que, na minha percepção, assim, marcada pela predominância dos tons brancos. O branco aparece quase como uma tentativa, quando eu olhei a cena, de uma neutralização, como se fosse possível apagar algumas marcas, suavizar algumas inscrições, se organizar esse passado através de algo bem estético. E a casa perde parte dessas marcas afetivas, torna-se mais limpa, mais organizada, mais uniforme, mas também mais desafetada, na minha percepção, né? E podemos pensar essa reforma como metáfora desses mecanismos defensivos que tentam apagar a complexidade emocional da experiência. Não se tratando apenas de elaborar a história, mas às vezes de recobri-la. Não se trata de, talvez, integrar esses afetos, mas de neutralizá-los. Entretanto, nós, como estudando psicanálise, a gente sabe que o coberto ele não desaparece. O que foi vivido continua existindo. O trauma não se dissolve pela pintura das paredes. Os objetos internos não são removidos pelas reorganizações dos espaços. O abismo permanece. Talvez seja justamente essa a grande força do filme. Ele nos mostra que a subjetividade é construída sobre camadas de memória, perda, amor e trauma. Mesmo que carregamos dentro de nós casas inteiras habitadas por objetos internos, vozes ancestrais de afetos que nem sempre conseguimos nomear. E daí, ao final, retornamos à frase do Nietzsche: quando olhamos para o abismo olha para nós. Mas a psicanálise pode acrescentar algo. Aquilo que nos olha do abismo não é apenas o desconhecido, é também aquilo que foi nosso e que precisou ser esquecido, posto no inconsciente. É aquilo que não encontrou palavras, é a herança emocional, transmitida através dessas gerações. É o objeto perdido que continua habitando a casa interna de cada sujeito. Talvez o verdadeiro valor sentimental não esteja nesses objetos preservados, mas na possibilidade de olhar para essas marcas, suportar ser olhado por elas e finalmente transformá-las em experiência pensável. E a arte de se relacionar nos oferece tintas para tudo isso. Foi um pouquinho assim, um agregado do que eu fui pensando. Eu sou Iane, estagiária da Horizontes. Agradeço os debatedores, a Renata, maravilhosa a colocação dela, e o Cássio também com várias informações, vários autores argumentando. Peço desculpa por causa da minha gripe, mas fiz questão de participar desse filme, porque eu achei com muita informação, muita mensagem, muito profundo. Agora a gente passa às dúvidas, aos comentários, que aqui já tem alguns. A Luísa coloca que foi muito bom escutar a Rê, foi maravilhosa. E vamos às questões, então. A gente agradece vocês dois, de coração. Cássio, foi muito legal de escutar enquanto o pessoal vai programando aí suas dúvidas. No online é sempre assim, aposto que não são assim no ao vivo, no presencial, mas ficam tímidos. Mas foi muito bom de escutar, né? Quando tu falou assim do inconsciente, olha o meu ato falho. Tu falou do continente, né? Que tu ia fazer a tua fala de uma forma de continente. E sabe que quando acabou o filme, eu fiquei com essa sensação, assim, de que é um filme que ele tem que ser revisto várias vezes para que a gente consiga, né? Criar essa sensação de continência, assim. Então, foi muito legal de escutar. A gente pensou em várias coisas que eu não pensei. E enquanto tu foi falando, eu fui pensando em outras também, assim. Mas agora a Clarice levantou ali a mão, vamos ver o que que vem e a gente segue conversando. Olá, olá, boa noite para todo mundo. Primeiro, parabenizar, sempre parabenizo as meninas, a minha equipe, pelo evento, pela coordenação, pela escolha desse filme, né? Parabenizar a Renata. Obrigada, Renata, estar aqui conosco. O Cássio também, né? Ótimas as tuas colocações, Cássio. Muita informação, né? Também tu condensou nessas palavras. Enfim, só para acrescentar algumas questões, de fato, um filme muito impactante, né? E um filme muito emotivo. É impressionante a capacidade desse diretor, né? A sutileza, os detalhes. Eu acho que é um filme que, assim, eu fiquei pensando, eu não conseguia ao longo, assim,
vendo ele, de dar conta da quantidade de informação, seja pelas cenas, pelos recursos cinematográficos, sejam pelos diálogos. Em algumas cenas eu voltava e via de novo, né? E outras eu pensava assim, não vou ter que ver esse filme algumas vezes para conseguir absorver a intensidade. E é interessante, assim, eu me lembrei do Bion, no sentido assim, quando ele fala da grade, a grade é muito difícil, mas ele tem assim aquela representação do ó, tá? Que é quando o sentimento nos toca, né? Eu tinha um professor da sociedade que dizia assim, que quando a gente tem uma sessão em que assim, a gente é tocado pelo afeto, a gente sente que o paciente também é tocado pelo afeto. E ele me dizia assim, a gente marca essas sessões como se fossem aqueles vermelhinhos dos feriados no calendário, né? Não é algo do nosso dia a dia, algo que acontece de tanto em tanto. E eu acho que o filme, ele inicia e termina com duas cenas, assim, muito emotivas. A cena que o Cássio se lembrou, acho que não tem como tu não sentir a angústia daquela personagem, o drama, né, a paralisia diante da entrada de cena, isso que o Cássio muito bem abordou, né, aquele excesso traumático que precisou de uma descarga que estava incapacitando aquela moça naquele momento. É uma moça, assim, é um filme edípico, né? É um filme edípico. E um filme, vamos dizer assim, de situações edípicas, atravessadas também e complexizadas por situações traumáticas graves envolvendo essa família, que a gente progressivamente vai entendendo, vai se apropriando dessa história, né? É um filme que ele proporciona que a gente reconstrua narrativas, né? Ele é um filme bastante psicanalítico nesse sentido. Não só reconstrua, como reencene, né? O Cássio falou da arte, mas a minha, assim, assim, me ocorreu muito como um processo analítico, né, da ordem da reencenação, né, do como ser, do cenário, né, da reconstrução, e termina com aquela cena final, assim, porque é interessante, assim, como os pacientes em consultório, eles nos contam determinadas situações traumáticas, né? Assim, como se não fosse nada, como se tivesse sido uma coisa qualquer. E é como o Gustav, lá pelas tantas, está falando com a moça, a atriz, né? A loirinha, não me lembro do nome dela, Rachel. E daqui a pouco ele diz assim, mas aqui era a sala, o banquinho onde ela botou ali, e aqui é onde ela. E tu fica assim, né? Depois ele até ri um pouco com a filha, como se aquilo fosse uma piada, né? Então, assim, é interessante como essas histórias às vezes surgem assim, né? Como se fosse um detalhe, uma coisa aqui e ali, né? E quando a gente assiste aquela cena final, e por um lado, eu não sei, eu já tinha me dado conta que ela tinha aceitado o papel, que aquilo era o filme, eles estavam fazendo o filme, tal, 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 tal. Então aquilo me preservava em alguma medida. Mas quando a gente vê ela se despedindo daquele filho, como se não fosse nada, como se fosse um dia qualquer, né? E aí ela vai se enforcar, e aí ele volta e ela entrega o celular, assim. Meu Deus do céu, a gente consegue sentir o drama do personagem do Gustav, né? E que dá margem para toda, assim, ou toda, ou boa parte dessa questão traumática transgeracional, né? Enfim, dele, do abandono que ele sofreu, do abandono que ele traz à tona novamente, né? Reabandonando as filhas. Tá? Tem a personagem que também não aparece aparece nas entrelinhas, que é essa mãe que a gente não entende, mas ela é a psicóloga, né? A psicóloga que ele escolheu
para casar e ter duas filhas. Então, ele, por um lado, talvez se desse conta da sua necessidade, mas, ao mesmo tempo, é fato, né, que ele projeta, né, nas filhas que ele solicita elas, acho que principalmente a mais velha, a Nora, narcisicamente, né, para para reatuar, né, para fazer resistir aquele personagem da mãe dele traumaticamente, né? Então aquela cena quando ela no final, quando ela vai ali e ela fica, tu não sabe se ela vai botar aquela corda de novo, se quando aquele menino volta, ela vai se dar conta e não vai fazer, né? Eu me lembro que eu vendo o filme, quando ela fica naquela titubeando, eu digo, não, não vai, né? Então, acho que é um filme que ele tem essa capacidade de nos conclamar afetivamente, né? A reviver, a viver aqueles dramas, tá? Enfim, né? Só para dar uma contribuída e uma estimulada aí no pessoal. Parabéns, pessoal. A gente fica aberto, então, para as dúvidas, comentários, pessoal. Essa cena que a Clarice traz me chamou também muita atenção, assim, porque quando o Gustav descreve, acho que ele descreve para Rachel como ele quer a cena, né? Um pouquinho antes. E, e quando essa mãe ela vai se preparar para esse suicídio, ela ouve no caso quando o Gustav está construindo é o filho que volta para buscar a bandeira, acho que da Irlanda, assim. E daí ele, muito parecido com a cena com o sentido da cena no celular, né? Volta para buscar algo e interrompe essa continuação do suicídio que ocorreria. E ele pede para essa mãe, após esse filho sair novamente, fazer uma cara de alívio. E eu fico pensando assim, fiquei muito pensando sobre o porquê desse alívio, assim, e fiquei imaginando, bom, ela sentiu alívio porque se esse filho retornasse e ela já tivesse concretizado o suicídio, ele seria o primeiro a ver isso. E talvez depois não, ele estaria protegido, talvez viesse outra pessoa, a primeira a ver esse filho tivesse protegido, então tivesse distante dessa dor. E o quanto não, né? Isso gerou impacto. O próprio Gustav vivenciou isso, né? Pode não ter sido o primeiro a ver, mas com certeza aquilo entrou traumaticamente nele. É interessante, eu estava tentando me lembrar o nome da mãe dele. Alguém se lembra? A moça que foi presa e que sofreu tortura, eu não estou me lembrando do nome dela. Talvez isso nos diga algo, né? Ah, mas fiquei pensando, te ouvindo agora, Cássio, porque ela volta e aí diz assim, né? Ela não diz nada para ninguém, ela não conta nada do que aconteceu e ela tem um filho. E então talvez o filho, como uma tentativa, assim, aspas, como uma tentativa da ordem da pulsão de vida. Né? Eu não sei se o alívio, assim, se o filho permanecesse ali, né? Como ela sairia dessa situação. Tá? Karen, a Sabe? Renata, Karen, tá. A Karen e a Nora, né? Duas personagens que estão condensadas, né? Ninguém sabe sobre quem é o filme, na realidade, o filme que eles estão fazendo ali, né? O filme é sobre as duas ao mesmo tempo, né? Como funciona o inconsciente, né? Sob a lógica do inconsciente. Mas enfim, né? Essa mãe que não elabora a Karen, né? E um belo dia, né? Ela afasta o filho e acho que o filho é um elemento que chamaria a vida, né? Da ordem da pulsão de vida. Só para complementar essa
essas colocações do Ô, Cássio. Clarice, tu sabe que eu fiquei pensando nisso que tu falou agora da ordem do inconsciente, enquanto o Cássio falava, né, que algo que me chamou no filme, e que em muitos momentos foi desafiador para mim, especialmente no início, foi o ritmo do filme. Ele começa quase um convite assim meio vago, né? E fica muito difícil de entender, e daí ele é abrupto porque tem essa questão do trauma muito atravessada. E aí eu comecei a pensar nisso, né? Do quanto essa lógica atemporal daquilo que a gente recalca, né? Daquilo que fica tentando voltar, né? Como sintoma, como, enfim, todas as nossas neuroses e questões, né? Mas essa coisa do filme provocar uma condição meio atemporal, meio imoral também, porque quando a gente pensa nessa filha, e eu acho engraçado que em português Nora significa algo também, né? Então a gente também pode ir um pouco por essa linha. Obviamente, na língua do filme não é o mesmo significado, mas me parece um Parentesco, atravessamento. tu diz. Isso, uma coisa um pouco incestuosa, e aí quem é o sobrinho, quem é o filho, quem é que representa o Gustav? Ela é a filha ou ela é a mãe, né? Uma reedição, assim, de coisas muito primitivas. E aí, quando o Cássio falou da Klein, também pensei um pouco nisso, assim, né? De uma lógica de uma identificação projetiva muito primitiva, né? Acontecendo ali como linguagem nessa família, assim. Então, como se a malha simbólica da família tivesse a rachadura, né? Então, me ocorreu um pouco essa coisa do tempo também, de falar com vocês, assim, né, também me lembrei do Freud quando ele falava lá das coisas da guerra, né, das neuroses de guerra, quando ele diferencia susto de ansiedade, né? E aí quando a gente pensa nessa cena do suicídio e desse suicídio, e aí, quando o Cássio diz, ele não foi o primeiro a ver, eu pensei, ué, para mim ele foi o primeiro a ver, a mãe morta, né? Então, talvez não tenha sido exatamente o primeiro a ver, mas esse impacto do susto do suicídio que depois fica voltando para esse diretor, para esse pai, para esse filho, né? Que o Gustav ele é um pouco de tudo, assim, como uma ansiedade que ele fica tentando colocar em palavras, né? Mas é que é indizível, né? O que o suicídio irrompeu, ou não só o suicídio, mas toda essa marca simbólica que essa família carrega como rachadura, né? Então, enfim, com a tua fala me ocorreram essas outras coisas, assim, que eu fui pensando ao longo do filme. E a coisa da reparação também, né? Não sei se vocês sentiram isso, assim, mas se a gente também for ir pela linha da Klein, é necessário que haja uma mudança de posição para que os mecanismos de reparação possam começar a acontecer. Então, eles precisaram lutar muito por aquelas relações para conseguirem se olhar e para conseguirem finalmente trabalharem juntos, né? Nessa sublimação que é a arte dessas coisas horríveis que aconteceram, né? Com essa família, horríveis e não horríveis também. Ai, viajei, mas é que, né, fui pensando também em coisas que eu pensei na hora que eu vi, eu não disse, e a fala de vocês me fez lembrar. Só para seguir na associação um pouquinho mais, Renata, de não perder, Venha. porque me ocorreu a cena das irmãs, em que vai como é que é o nome da outra? A Nora e Agnes. a Agnes. Agnes vai ao apartamento da Nora, a Nora está isolada, ela não responde. Ela é uma pessoa com significativas dificuldades, né? Uhum. Principalmente da ordem emocional, da ordem dos vínculos, né? E ela vai lá e, enquanto a Nora lê, se propõe a ler aquela história, ela arruma a casa Uhum. da Nora, ela limpa Uhum. as comidas, né? Ela cuida da Isso. irmã. E depois ela diz: Tu fez isso por mim, Uhum. né? Tu foste aquela que fez isso por mim. Talvez isso ajude a gente a entender a diferença dos nossos destinos, né? Uhum. Acho que tu falaste disso, né, Uhum. Renata? Diante de que ambas viveram aquela situação traumática com as suas particularidades, né? Uhum. Com esse giro assim que tu falou. Boa. Essa cena me marcou também, em termos de reparação e reciprocidade, né, do cuidado. É muito bonita É. a cena. Uhum. Até no seminário hoje do estágio, a gente estava falando um pouquinho do testemunho, né? Talvez a Agnes teve o testemunho da Nora, enquanto a Nora não teve um testemunho, né, desse sofrimento, né? Uhum. O sofrimento da Nora foi muito mais solitário, talvez, nessa infância. Isso.
Mas só um a mais. Eu acho que com a Nora havia um elemento diferente com esse pai. Não sei se por ela ter sido a primeira filha, a gente sabe que essas coisas são diferentes. Tem a cena que volta, o Gustav pequenininho volta no tempo e a gente se desorganiza, assim, peraí, o que está acontecendo, onde estamos, que tempo, quem são aquelas pessoas, né? Até tu entender aquela linha e tal, 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 né? Mas enfim, até me perdi aqui no meu pensamento, né? Mas enfim, seguimos aí. Daqui a pouco eu me lembro, assim, tantas associações. É, tem uma nuance diferente, né, no tratamento. Me passou isso. E eu não consegui te escutar direito, não sei se é para mim que o teu áudio estava Para mim entrecortado. também. Todo mundo. Eu vejo assim a questão, estão ouvindo agora? A questão do vínculo, uma nuance diferente entre o pai e a nora. Ah, Na hora que isso, eles estão isso. frente a frente ali, dá para perceber, né? Que tem uma nuance, o afeto é diferente, né? Uhum. Era, acho que em torno disso que tu estava te Isso. Eu me representando, se eu não me lembrei, eu me engano, lembrei, é né? a cena em que ele, daqui a pouco, aquilo tudo é muito condensado, e aí diz que então a tia também não ficou com ele, né? A irmã da mãe, né? Ah, ele era um abandonado, daqui a pouco ele casa-se com uma psicóloga e ele tem uma filha e ele aparece ninando a nora, né? Que foi a sua primeira filha. Então, acho que ele que tem elementos assim mais significativos do que a gente compreende assim da ordem né, disso que a gente transfere aos filhos, né, que a gente solicita aos filhos, né, as reparações narcísicas inconscientes. Então, eu acho que entre ele e a Nora, tanto que ele tem muita dificuldade de reconhecer a Nora como com as suas diferenças, né, com as suas especificidades. Ele não vai assistir a Nora no teatro. Uhum. Depois ele não vai de novo, né? Ele diz que vai, depois ele não vai de novo. Aquela cena em que ela tem uma estreia de uma nova peça. Então, assim, eu acho que tem elementos, além disso que elas se dizem no final, eu me arriscaria a dizer que tem elementos mais significativos deste pai com essa filha mais velha. Eu pensei na via do impedimento mesmo, né? O quanto esse pai, que talvez, né, viveu algo traumático lá, né, pertinho ali do seu narcisismo primário, assim, não se vê podendo ser pai de uma mulher, enfim, né? Não sei se teve esse atravessamento, mas acho que a Nora estreia isso, né? E acho que é sempre diferente entre os filhos, né? Eu falando como a mais nova, mas acho que sempre é, e eu acho que a coisa do impedimento, eu pensei nisso também, né? O quão difícil para alguém que se sentiu abandonado de um cuidado primário é ser o cuidador, né? Então, essa cena dele ninando ela me pareceu uma transgressão, uma coisa muito violenta ao mesmo tempo que muito afetiva, né? E eu acho que a Nora, ela encarna isso, me vem essa palavra, né? Esse distanciamento, esse isolacionismo dela me parece uma encenação do impedimento do pai, assim. Acho que realmente com ela houve algo ali da estreia. Ó, minha mãe levantou a mão. E pode falar, Avelina. Não, é que me chamou a atenção Avelina. desde a primeira vez que eu vi, ah, eu vi antes do Oscar, né? Porque eu sou a louca que vê todos os filmes que vão concorrer ao Oscar para poder opinar. E para mim chama muita atenção o fato de que ela escolheu ser atriz e ela tem um pai diretor. E de alguma forma, esse diretor dirige a vida dela, de alguma forma. Então, a própria escolha profissional passa pela dificuldade da relação, que, mesmo distanciada, se mantém muito próxima nessa escolha. Era isso. Obrigada pela colocação. Certamente, Avelina.
Acho que sim. Fiquei até pensando em ti e na Renata um pouco aqui, porque tu fizeste não sei o que tu faz, mas tu fez uma boa compreensão também, psicanaliticamente falando. Ela estava dizendo que não é da área, mas ela é sim, ela tem tudo a ver com a área. A minha escolha tem tudo a ver com ela, então acho que, né, que bom que ela pôde falar. Mas eu também pensei nisso, assim, da escolha, né, dessa atriz sendo dirigida e, na verdade, também muito impedida, né, querendo lutar contra isso, com essa herança psíquica em relação ao que o pai solicita, né, e que, na verdade, essa é a história de todos nós. A gente vem com as nossas heranças, a gente tem, né, as solicitações e cabe também ao sujeito não ficar alienado ao desejo desse pai, dessa mãe, enfim, desse outro, né, que nos coloca aí para estar no mundo. Então, acho que a Nora ficou com muita dificuldade, né, de ser ela mesma diante desse diretor tão poderoso, né? Uhum. Sim, tem a assimetria, né? O diretor, ele dirige a atriz. Até a Verina colocou que o diretor tem mais poder na relação, né? De Isso. certa forma, reflete mesmo isso, né? Uhum. Nos vínculos, na transgeracionalidade também, né? A gente cria os filhos com uma expectativa, depois tem o ser deles, né? O self deles mesmos, né? Só para acrescentar. Alguém teria mais alguma coisa para colocar? Algum comentário? Então, a gente agradece os debatedores, o Cássio, a Renata, seja bem-vinda, a Clarice, nossa coordenadora, a Horizontes, por nos dispor a fazer essa atividade, que é um aprendizado para nós, né? É o segundo cine que o nosso grupo faz. Então, acho que estamos todos de Sempre uma bela parabéns. experiência, né, Iane? Nossa, é difícil assim, a gente fica numa ansiedade que tudo vai dar certo, mas olha, fechamos, maravilhoso, tá? É um aprendizado bem importante. Agradecemos a todos vocês. Então tá, gente. Então tá, muito Boa noite, obrigada, uma obrigada, boa, obrigada a todo Boa mundo. noite. boa noite. Cássio, Obrigada, Renata. gente. Boa noite. Obrigada, gente. Boa noite. Boa Obrigada, noite. obrigada. Foi muito legal. Tá. Boa noite. Boa Boa noite a todos. boa noite a todos.